Dia, como qualquer outro dia, o Senhor me criou para uma grande missão. Um jovem, como qualquer outro jovem, o Senhor me chamou para uma grande missão. Eu nada sabia, eu nada entendia, eu nada previa de uma grande missão. Eu sou o Frei César Lindenberg Serafim, sou natural de Olinda, Pernambuco, e vivi naquela cidade até o início do meu processo vocacional, né? Eu venho de uma comunidade muito pobre, né, em Olinda, conhecida como Complexo de Salgadinho, bairro de Salgadinho. E ali eu fui conhecendo aos poucos Deus fazendo parte da minha vida, sobretudo na minha família, sobretudo em casa. Minha mãe foi a minha primeira catequista. E desde pequeno, ainda de colo, minha mãe me levava para os encontros de irmãos de Dom Helder Câmara, na Capela dos Milagres. Uma pequena capelinha que existia numa região periférica, né, em volta de mangues, né? E ali, com a minha mãe, com várias senhoras, com Dona Anunciada, que era a coordenadora, e tantas outras, foi se dando o meu processo de conhecer o amado. E cada vez mais eu ia me apaixonando, ia me amando pelo amor. Aos poucos fui sendo envolvido na catequese, grupo de jovens, e no grupo de jovens realizávamos várias atividades, também em contato com os frades estudantes que ali viviam, onde aqueles frades traziam uma forma diferenciada de viver o Evangelho, né? Aquilo me chamava a atenção, mas como tem um cântico, né, que diz assim: tenho medo de não responder, de fingir que não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar para o outro lado e fingir que não sei. Assim também ardia meu peito. E eu tinha medo. Mas como um jovem ali eu saía e eu ia vivendo aquela realidade de jovem e conhecendo o carisma franciscano. A paróquia do Sagrado Coração de Jesus, minha paróquia de origem, ela, desde a sua origem, está sob a administração dos frades, e nesse período fui conhecendo também a arte, a cultura. Fiz parte de uma companhia de artes cênicas durante alguns anos. Depois, juntamente com algumas pessoas, fui conhecendo um pouco da arte, da cultura. Fizemos teatros também, fazia parte do grupo de jovem, grupo de teatro. E ali eu fui conhecendo um pouco mais da vida de São Francisco. Posso dizer que a essência do carisma eu aprendi com os frades. O testemunho da vida franciscana, o testemunho da vida sacerdotal, eu aprendi com o Frei Valfrido.
o pároco, que viveu lá por volta de 28 anos. Então, toda a minha vida lá foi sob o Frei Valfrido administrando aquela paróquia. Então, o testemunho de vida dele fez com que ele fosse o meu primeiro promotor vocacional. Com relação ao carisma, pude conhecer bem mais pelo teatro. E aí busquei conhecer, levar as fontes franciscanas ali, para que a gente pudesse ir dinamizando e levando a vida de São Francisco, de Santa Clara, né, e de tantos outros que os seguiram. Isso me encantava, me apaixonava cada vez mais. Mas ainda ardia aquele peito e o medo era muito forte. Namorei, trabalhei, fui para festas. Posso dizer que a alegria franciscana não impede que eu possa ir para a festa, não impede que eu possa sair. Como diz São Paulo, podemos tudo, mas nem tudo nos convém. E o nosso carisma franciscano é justamente de estar nos lugares, vivendo a nossa vida franciscana, o nosso jeito de ser. Então, muitas vezes algumas pessoas dizem assim: Frei César, você fazia parte de uma companhia de artes cênicas, você dançava, se apresentou no Galo da Madrugada, dançou no Carnaval. Dancei, fiz tudo isso, mas isso não impede. Hoje não vou, mas não porque não sou, porque sou frade, porque eu acredito que onde está a alegria, aí também se encontra Deus. Então, busco viver o carisma franciscano em todos os ambientes e aos poucos fui percebendo também que Deus foi me formando, né? No ambiente de trabalho, trabalhei com informática, trabalhei no mercadinho, na farmácia, trabalhei na empresa de dedetização, trabalhei no hospital e fui percebendo que aos poucos Deus foi me formando e a experiência de trabalho que eu fui adquirindo, eu pude colocar a serviço da comunidade, eu pude colocar a serviço da fraternidade provincial e de tantas pessoas. Sobretudo depois que aprendi bastante no Hospital das Clínicas, onde foi o meu último emprego, que larguei para entrar no convento. Vários frades me chamavam, né? E aí eu dizia, não, quero namorar, quero casar, né? Inclusive namorei, entrei primeiramente na Ordem Franciscana Secular, porque não me achava aí talvez digno, talvez o medo, né? Impedia, entrei, fui muito feliz, levei a arte para lá. Nesse período, inclusive, entraram até alguns jovens também, né? Parentes dos irmãos terceiros da Venerável de Olinda. Mas depois eu vi que aquilo não me completava. Estava feliz, mas ao mesmo tempo faltava algo. E aí, nesse período, estava o Frei Wellington Reis, ele acompanhava a juventude, então era um frade mais próximo da gente. Ele foi me envolvendo aos poucos, me chamando, e a gente ia levando esse conhecer do carisma com o Frei Wellington. Tempo que o Frei Wellington foi transferido, e aí eu decidi entrar nos encontros vocacionais. Participei do último encontro vocacional com o Frei Wellington Jean e depois, no primeiro encontro vocacional, foi com o Frei Alexandre. No ano de 2007 eu iniciei os encontros vocacionais em Olinda, na região metropolitana, né? Olinda, Recife, Pojuca, fazíamos os encontros em diversas casas. No ano 2008, fui indicado para o pré-postulantado, que tinha aí o Frei Rogério Rodrigues como animador vocacional que nos acompanhava. No ano 2009,
eu fui indicado para o postulantado, que foi na cidade de Penedo, Alagoas, que tinha como mestre o Frei Zezinho e vice-mestre o Frei Romualdo. No ano de 2010, fui indicado para o noviciado, né? Esse tempo forte de viver, de beber das fontes franciscanas, na cidade de Lagoa Seca, no sítio Poarana, e tinha como mestre o Frei Fernandes. Professei no ano de 2011 e neste mesmo ano fui morar na paróquia de Santo Antônio, Cosme de Farias, vivi uma experiência, né, de frade neoprofesso, e ali, juntamente com mais 3 frades da minha turma, mais o Frei Gilmar, que era o nosso mestre, e o Frei Ricardinho, nós 5 constituímos uma fraternidade naquela paróquia periférica, onde pude viver o carisma franciscano com grande intensidade junto ao povo de Deus. No ano de 2012, 13 e 14, fomos transferidos para o Convento São Francisco, no Largo do Pelourinho, e lá eu fiz o estudo filosófico na Faculdade de São Bento da Bahia. No ano de 2015, eu fui encaminhado para o estágio fraterno missionário, onde o estágio aconteceu na cidade de Triunfo, e lá novamente o Frei Rogério me acompanhou, onde meu estágio foi na Casa do Postulantado. Do ano de 2016, fui transferido para a Fortaleza para iniciar os estudos acadêmicos de teologia na Faculdade da Prainha. E concluí 2016, 17, 18 e 19, onde continuei na mesma casa com a missão de vigário da casa, vice-mestre, e aqui também fiz o meu estágio diaconal. Agora estou transferido para Recife, onde volto novamente. Volto para a terra de onde saí, né? O Senhor nos prepara, né? E assim como a minha paróquia, né, do Sagrado Coração de Jesus, é aquele coração que se abre, o coração que abre para nos chamar, sair. O Senhor me preparou com os nossos mestres, os empobrecidos e também os confrades que o Senhor colocou na minha vida. Mas agora eu volto para o meio do povo de onde saí. Fico muito feliz com isso, de voltar com esta missão de preparado, não 100%, mas com uma formação para oferecer ao povo um pouco do que aprendi. E no meio desta caminhada fui desenvolvendo vários serviços também, conhecendo o carisma, como o serviço de justiça, paz, integridade da criação, o serviço do JPIC. E hoje estou com a missão, né, de assumir este serviço pela segunda vez do JPIC. E agora também a província confiou a mim o serviço da animação vocacional provincial. Com a graça de Deus, com a ajuda dos irmãos, espero contribuir e dar também um retorno a esse Deus que nos chama, ao altíssimo e glorioso Deus que nos fez irmãos. O medo, eu não vou dizer que o medo faça parte da humanidade, mas o medo, digamos que seja normal, né? Durante todo esse processo, tive medo em alguns momentos. E lhe digo com toda certeza que vou ter medo em alguns momentos. Mas apesar do medo, o Senhor nunca me deixou paralisar. A confiança nesse Deus, esse Deus que é pai, que é mãe, esse Deus que é irmão, esse Deus que é presente, que se encarna, que desce para que a gente possa ser tão próximo dele,
ele faz com que a gente não se paralise. E a confiança em Deus, lhe digo com toda certeza, aprendi no convento, mas primeiramente trago ela lá do início da minha vocação, com a minha mãe. A minha mãe me ensinou muito a confiar em Deus. E é confiando em Deus que a gente pôde viver todas as dificuldades, todos os sonhos. E como diz o grande poeta, né? Sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto se torna realidade. Sonhei muito e realizamos realidades. E quero realizar realidades presentes na vida de tantas pessoas, inclusive na minha, mas com a ajuda dos meus irmãos. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Mas com a ajuda dos irmãos que o Senhor coloca na minha vida, nós podemos fazer muito. E Deus vai nos ajudando, vai dando força, vai nos capacitando para que a gente possa seguir esse percurso, esse caminhar. Então, o medo é presente em algumas situações, mas o medo não é constante nem paralisa, porque é o Altíssimo e Glorioso Deus que nos guia. E as alegrias? As alegrias são inúmeras. Apesar de todos os desafios, apesar de todas as dificuldades, vale a pena. Vale muito a pena ser franciscano. Vale muito a pena ser frade. São alegrias que não têm preço. São alegrias que trazem no íntimo do nosso coração uma felicidade tão grande quando a gente consegue viver o Evangelho de Jesus Cristo. E nessa vivência do Evangelho, temos como consequência ajudar, servir, mostrar a outras pessoas. Isso é fantástico. Primeiramente, a alegria primeiro está em conseguir viver um pouquinho desse Evangelho. São Francisco, no início, ele foi chamado a reconstruir capelas. E ele pensava que era para reconstruir capelas de pedras. Depois ele percebeu que era capela humana, que eram igrejas humanas. Hoje, eu fico muito feliz, não por reconstruir igrejas, mas por ser um instrumento, um pequeno colaborador a reconstruir capelas nos corações. Fico feliz, muito feliz, por ajudar, por ser instrumento de Deus, a procurar, a fazer esse caminho de reconstruir capelas. Mas não por nós mesmos, não por mim mesmo, mas por Deus que nos guia, por Deus que nos faz instrumento. Eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou, para uma grande missão. Eu disse sim, ó Senhor, eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou, para uma nova missão. Existe um cântico que diz: retalhos de nossa história, bonita vitória que meu povo tem. Aqui estamos apresentando para vocês um pouco de retalhos da nossa caminhada vocacional, do meu chamado vocacional. Eu digo a você, vale muito a pena, vale a pena seguir a Cristo. Jesus mesmo disse: se queres seguir a mim, toma a tua cruz. O caminho nem sempre é de flores. A cruz não é de flores, mas a cruz
É o símbolo maior da nossa salvação, da nossa certeza, da nossa felicidade eterna. Por isso eu digo a você, se você se sente chamado pelo nosso carisma, não deixe que o medo desanime. Coragem. Tenham coragem. Na visita do Papa Francisco aqui ao Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, ele dizia muito para a juventude: coragem. Eu digo a você, coragem. Venha nos conhecer, venha amar o amado. Santo Agostinho também vai dizer assim: só amamos aquilo que conhecemos. É preciso conhecer. Conheça e venha fazer parte da nossa história. Sejamos instrumentos de paz e bem.